Quando alguém quiser falar, tá? Pode abrir o microfone, me interromper, aí eu travo meu microfone e você que quiser, você pode falar sobre a aula, sobre o assunto. A gente está aqui para isso mesmo, para a gente pensar, refletir sobre teologia, tá bom? Bom, o assunto hoje será a doutrina de Deus, mas antes eu quero falar, como é um curso introdutório, né? O que é teologia, né? Para que serve? O que é fazer teologia? O que é estudar teologia? Bom, primeira coisa, a gente precisa analisar o termo, né? Eu não sei aqui, alguns já têm já um contato com a teologia, né? Talvez outros aqui estejam pela primeira vez tendo um contato mais assim real com o estudo teológico, né? Então, respeitando aí aqueles que estão iniciando, eu vou estar tratando aqui ponto a ponto do zero, né? O que é teologia, o que é fazer teologia, tá? Bom, então vamos lá. Tem uma palavra aqui, eu coloquei aqui num papel, não sei se vai dar para vocês olharem, verem direitinho. Tá dando para ler, para enxergar isso aí? Sim, dá para ver. Isso, muito bem. Ó, teologia, pessoal. Teologia é a junção de duas palavras gregas, tá? A palavra theos, junto com a palavra logos, que deriva da palavra logos. E aí a gente tem logia, theos, logia, ok? Traduzido, a palavra theos significa Deus, em português. E logia, que vem do termo logos, que deriva da palavra logos, que significa razão ou palavra, fazendo a junção com theos, ela vai para o final. Logia, ela se torna algo relativo a estudo, tá? Ou organização racional, tá? Palavra racional, que tem a ver com o estudo. Então, teologia é o estudo sobre Deus, tá bom? É isso que significa teologia. Teologia é o estudo sobre Deus. Agora, é interessante que estudar sobre Deus, né, é um esforço humano. Isso é importante que eu estou falando, tá? O estudo da teologia, queridos, o estudo sobre Deus, é um esforço humano de buscar compreender a Deus. É um esforço nosso, é um trabalho nosso para tentar compreender Deus, certo? Porque Deus, ele é muito grande, ele é infinitamente grande, para que nós possamos, de fato, conhecer tudo sobre ele. É impossível, né, conhecer tudo. Alguém dizer assim, olha, eu sou expert em Deus, né? Aliás, Deus não é um objeto de estudo em si mesmo. Não dá para a gente pegar Deus, né, por exemplo, e colocá-lo num tubo de ensaio, como se faz na ciência, e examinar Deus, né? Não tem como, é impossível, tá? Então, o estudo da teologia, né, a teologia, ela busca compreender Deus pelo esforço humano, pela sistematização do pensamento humano, tá? E a gente pode entender então, que a teologia ela é uma construção, tá? Ela é uma construção em busca da compreensão sobre o divino. É uma construção em busca da compreensão de Deus. Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, tá certo? E é por isso que é importante a gente entender que nesse ponto, a teologia ela é ciência, certo? Ela é ciência nesse aspecto, o aspecto de que nós
temos métodos, nós criamos alguns métodos para sistematizar, para examinar e elaborar, através desses métodos, pensamentos que nos fazem compreender ou entender Deus pela nossa razão. Então, nesse ponto, é ciência, tá? Então, por isso que a teologia, ela também faz parte, ela está ligada no campo das ciências humanas, tá? Como teologia. Agora, por ser um esforço, a gente tem que entender que nós estamos lidando com Deus, com as coisas divinas. Ou seja, a gente, apesar de estudar no campo natural, que isso é ciência, ela trabalha com o campo de algo que é natural, ok? Mas chega num ponto desse estudo que não dá para a gente ir além. Então, nós entramos no campo do sobrenatural, porque Deus trabalha no sobrenatural. Deus age na esfera natural, ou seja, Deus, ele se move, ele age no nosso meio. Porém, o ser de Deus, né, a presença de Deus, está no campo sobrenatural. Por exemplo, você vai falar de milagres. Milagre não é algo natural, por exemplo, né? Não se explica pela razão, não se explica pela lógica. Então você entende que você passou para o campo do sobrenatural. Por isso que a teologia, e aí eu estou falando de teologia cristã, ela não é feita só como ciência, onde tem métodos e tudo mais, mas ela também deve ser feita com fé, ok? Fé, porque é a fé que nos leva a viver ou compreender ou falar sobre o sobrenatural. O que é dentro do campo da natureza, o natural a nós, os métodos, a metodologia, o que passa pela nossa razão é ciência. Quando nós entramos no campo que fala do que não podemos entender pelo natural, que não podemos compreender pelas coisas humanas, já é sobrenatural, então agora é fé. Beleza? Então teologia se faz como ciência, com ciência e com fé. Tranquilo até aqui? É muito importante a gente entender isso. E é justamente por isso que nós compreendemos que temos as nossas limitações. Tem coisa na teologia que será muito bem explicado, muito bem compreendido, e tem coisas na teologia que parece que vai ficar uma abertura, né, uma lacuna, como se a gente não tivesse necessariamente uma resposta para aquilo, porque está para além da nossa compreensão. Então, a gente vai ter essa humildade, queridos, de saber que, apesar de fazer teologia, nos ajuda muito a entender melhor nossa fé, nos relacionar com Deus, a pregar o Evangelho e explicar e ensinar a palavra de Deus, certo? Apesar disso tudo, nós devemos fazer com humildade, justamente por isso, porque tem muita coisa que está para além da nossa compreensão humana, tá? Então, todo teólogo, toda teóloga, todo estudante de teologia ou professor de teologia, que seja, independente do seu grau de formação, deve manter-se humilde, tá? Sempre um espírito humilde, porque nós temos limites. É uma construção. A teologia é um esforço humano, é uma construção humana para a gente chegar à compreensão de Deus. Tá bom?